Bem-vindos ao podcast About Investments, uma parceria entre o Active Bank e o Observador Lab. Porque o Active Bank é o banco que simplifica, vamos fazer isso mesmo, vamos simplificar temas complexos. Vamos transformar temas que impactam a vida financeira de empresas e empreendedores em conversas claras e simples. O meu nome é Ana do Carmo e no outro microfone está o Francisco Amorim, diretor da Allianz Global Investors para a Ibéria. O Francisco é pai de 2 filhos, já viveu na Suíça, agora vive em Espanha, mas não perde uma oportunidade de vir a Portugal surfar umas ondas. O tema deste episódio está na crista da onda da atualidade. Esse tema é soberania europeia, autonomia versus independência. Olá Francisco, bem-vindo. Olá Ana. Francisco, do que é que estamos a falar quando falamos da soberania estratégica da Europa? Boa pergunta. Antes de mais, obrigado pelo convite. O teu convite, Active Bank e Observador. É um gosto poder estar aqui e contribuir com algum conhecimento para temas tão importantes que às vezes são complexos, mas devemos de fazê-los simples e fácil de entender. Relativo à soberania estratégica da Europa, é um tema muito importante na atualidade, mas devemos também focar um bocadinho na soberania, na palavra soberania. O que é que isso consiste? Soberania, em primeiro lugar, pode ser definido por um Estado soberano, um Estado de Direito, pode ser uma região, um continente como a Europa, ou pode ser uma empresa, de certa forma. Soberania é um poder absoluto, supremo, independência de um Estado para autogovernar e para poder ter os seus limites face a outras forças externas e ter uma certa independência, assim como um bocadinho de teoria. Quando falamos e passamos para a Europa, estamos a falar da capacidade da Europa de decidir por si só em áreas essenciais e críticas para o crescimento e o desempenho económico no futuro. Crescimento económico, segurança também. Quando falamos em segurança, não é defesa, mísseis, tanques, é defesa de energia, ser autossuficiente, tecnologia, cibersegurança, matérias-primas e a própria defesa também. Portanto, é um tema muito importante quando falamos da autonomia estratégica para a Europa. Porquê? Estamos num mundo que está numa reconfiguração. Estamos a passar de um mundo global para multipolar. O que é que isso significa? Um certo conservadorismo, um protecionismo de algumas regiões a quererem trazer para dentro das suas economias as indústrias, os setores críticos ao seu desenvolvimento e, portanto, estamos a reconfigurar e vemos essa transição do mundo global para multipolar. E é muito importante pensar numa autonomia estratégica para a Europa. Francisco, porquê é que relativamente a este tema dizemos autonomia e não independência? Eu acho que a independência, de certa forma, é uma palavra forte e, por vezes, irracional quando falamos em economias, em regiões. Obviamente que nós temos alguns países, digamos assim, mais autoritários, regimes de ditaduras que podem ser independentes, mas com o que eu estava a comentar da reconfiguração do mundo, ou seja, não existe essa independência. O que nós temos é uma necessidade de sermos mais autónomos dentro de uma região como é a Europa. No entanto, quando falamos de independência, volto a salientar, não queremos nem se pretende que uma região como a Europa seja isolada, totalmente independente. Nenhuma economia o é e, portanto, não existem essas economias, como eu estava a dizer, totalmente independentes. Quando falamos em autonomia, é uma palavra muito importante, significa que queremos ter alternativas para a Europa. É importante reforçar a segurança económica e reduzir a dependência de forças externas. Portanto, voltando à palavra independência vezes autonomia, a melhor autonomia é a capacidade de encontrar essas alternativas e não ser tão dependente do exterior. Como dizias há pouco, Francisco, estamos a passar de um mundo global a um mundo multipolar em que cada um tem que criar as suas barreiras.
Falávamos também da questão da energia. É importante a Europa colmatar aqui esta dependência energética? Por um lado, sim, é um dos setores críticos, e se nós pensarmos também, agora voltando atrás um bocadinho da autonomia europeia, em 2024, Mário Draghi lançou o Plano Draghi, a pedido da Comissão Europeia, por parte da líder Ursula von der Leyen, em que consiste, não é uma norma legislativa esse plano, mas é um assessment, ou seja, uma análise do que é necessário para a Europa ser competitiva e para criar menos dependências, e uma delas é a parte do setor de energia, nomeadamente o que estavas a falar, do gás da Rússia, por exemplo. Portanto, o que é que se pretende e que dependências são essas? Obviamente sabemos que a Europa é um importador de energia, nós não temos, como os Emirados, fazemos um furo, não sai petróleo do chão, mas nós podemos ter alternativas como energia solar, eólica, o storage. Temos, por exemplo, em Portugal a Galp, que é uma empresa de refinaria. Portanto, nós que deveríamos e queremos, nessa autonomia, ser menos dependente, por exemplo, da parte energética que bem falavas. Mas entre outros. E por isso, voltando ao que eu estava a comentar, o Plano Draghi, um dos objetivos é investimento para reduzir o excesso de dependência de energia externa. Não significa que de um dia para o outro isso irá acontecer, mas se conseguimos ter uma transição a ser menos dependente do gás do russo ou de outros países, será um passo importante voltando ao tema da autonomia e da soberania europeia. Portanto, a Europa é dependente no setor energético. Há outros setores em que essa dependência seja assim evidente? Eu diria que sim. A defesa, a tecnologia. Sabemos que a tecnologia está muito em voga, a inteligência artificial. Sabemos que o modelo atual está em constante evolução. Não sabemos quais serão provavelmente os ganhadores da inteligência artificial e como é que se irá implementar. Toda a gente, ou uma grande parte, utiliza o ChatGPT, por exemplo. Mas o que eu quero dizer com isto é que os Estados Unidos têm um ecossistema, um hub tecnológico de ponta muito avançado, e, portanto, é outro setor crítico que deveremos ser também independentes. Não, voltando à parte de autonomia, não queremos isolar-nos, o que queremos é também investir na Europa para poder não estagnar, não parar e poder acompanhar a evolução tecnológica que vemos tanto nos Estados Unidos como noutras regiões do mundo, como na Ásia. Este tema da autonomia e da dependência da Europa tem que estar na agenda de quem investe. Porquê? Qual é o motivo maior? Eu acho que qualquer investidor aforrador quer acompanhar os ganhadores de amanhã ao nível europeu. O que é que eu quero dizer com isto? A Europa está a despertar. Agora vou falar em investimentos em bolsa de valores, mercados financeiros. Não está a acontecer agora, já aconteceu no ano passado. Durante muitos anos a Europa esteve atrás, fazendo um underperformance. O que é que isso significa? A nível de índices de bolsa, sempre tivemos uma rendibilidade inferior. No ano passado isso foi ao contrário. Houve um despertar por parte dos índices de bolsa europeus que fizeram um outperformance, ou seja, uma rendibilidade superior aos índices americanos. Por várias razões, podíamos estar aqui a desenvolver, mas, no entanto, o que eu quero dizer com isto é que a agenda dos investidores não deve descurar investimentos na Europa e devemos estar cientes que há um grande plano de estratégia de investimento para a Europa e devemos acompanhar, ser participantes, dar a mão a esses ganhadores de amanhã e saber que isso é o futuro para as gerações vindouras. Não só porque vamos ter mais rendibilidade, obviamente que esse é um dos objetivos quando poupamos, é ganhar mais dinheiro quando investimos, mas também saber que estamos a ajudar o nosso continente, a nossa região, porque agora investimos para num futuro próximo, ter mais estabilidade, mais independência a nível estratégico, ter mão de obra qualificada e o talento trabalhar e não estar dependente de crises que sejam alheias, por exemplo, como houve a situação do apagão de energia em que nós ficámos isolados. Portanto, se nós tivermos ajudarmos uma EDP, uma Iberdrola a investir na parte de vento, de solar, nós estamos a acompanhar essa evolução. Eu acho que é muito importante
pensar dessa maneira, de que a Europa tem de estar na agenda dos investidores. Francisco, e este desejo por autonomia, voltando a olhar aqui para o tema do episódio de hoje, autonomia versus dependência, este desejo por autonomia pode ter custos? Claro que sim. Inicialmente, a autonomia exige um investimento inicial. Portanto, é o custo de hoje para a resiliência de amanhã. O que é que isso significa? Nós temos que ver que temos que fazer um paralelismo quando nós investimos um projeto financeiro, ou seja, qualquer tipo de projeto, temos um investimento inicial em que perdemos no início, não estamos a gerar faturação, mas sabemos que no médio e longo prazo, com paciência, com tempo, iremos colher os frutos do amanhã. E, portanto, o risco inicial é, agora vamos investir, mas queremos ser os ganhadores de amanhã. A Europa quer estar a par da Ásia, da China, com os Estados Unidos, em vários setores críticos que já mencionei. Mas é importante que nós podemos importar energia, como falava, se calhar é mais barato, mas se calhar não vamos ter essa independência, resiliência no futuro. Portanto, o custo que nós temos é investir agora, acreditar no projeto europeu para ter mais estabilidade e ser mais autónomos no futuro próximo. Como é que a Europa se posiciona no tabuleiro mundial face aos Estados Unidos e à China? É uma boa pergunta. É difícil esta? Eu acho que não, é difícil no sentido em que nós somos o velho continente, vimos, e voltando ao tema da tecnologia e inteligência artificial, temos por um lado um extremo, os Estados Unidos super avançados com as grandes tecnológicas nos Estados Unidos, e vimos também algum talento, algumas empresas europeias a irem para os Estados Unidos, porque é lá que há esse ecossistema de tecnologia, e a China, por um lado, também a parte de cadeia de valor, de indústria e também de tecnologia. Onde é que situa a Europa num ponto intermédio? Nós não queremos estar atrás e perder essa competitividade e todo o desenvolvimento que temos daqui para a frente nessas duas regiões. Por um lado, também não nos queremos isolar. Eu falava não há de soberania, não há nenhum Estado ou nenhuma economia que seja totalmente isolada. Portanto, isso também não é positivo. Pois. O que nós temos que ser conscientes na Europa é saber que temos capacidade, temos que investir, e o investimento agora é para acelerar o crescimento que se calhar está um bocadinho adormecido desde os anos 2000, que não crescemos como os Estados Unidos e a Ásia ou a China. Portanto, estamos aí num ponto intermédio, temos que ser equilibrados e saber controlar os nossos recursos e aproveitar o que está fora, trazer para dentro e não ficar atrás. E já que estamos a falar justamente dos investidores, como é que os investidores se podem posicionar nesta diversificação geográfica? Há alguns cuidados em especial a ter? Eu acho que sim. Em primeiro lugar, puxando a brasa à minha sardinha, não se esqueçam da Allianz Global Investors quando falamos em investimentos, e sobretudo na região da Europa. Certo. Mas fora essa piada que eu estava a dizer, mas que realmente sei que temos capacidades e ferramentas internas para ajudar os investidores, é primeiro diversificação. Faça um disclaimer: carteiras diversificadas, investimentos diversificados, não pôr os ovos todos no mesmo cesto, e depois aproveitar nesse cesto, incluir algumas especiarias, alguns temas, um bocadinho de fruta, um bocadinho de carne, um bocadinho de peixe. O que é que eu quero dizer com isto? Temos que ter um investimento na Europa, temos que ter um investimento nos Estados Unidos e nos emergentes, por exemplo. Claro. O que temos que ver é, se há agora um plano Draghi, uma bazuca de investimento em infraestruturas na Alemanha, sabemos que há setores e empresas que se vão beneficiar e muito na Europa. Porque é que não temos uma sobreexposição à Europa nessa temática de soberania? Portanto, temos que primeiro considerar a diversificação, a exposição e o nosso horizonte temporal. Portanto, quando falamos em como investir numa temática de soberania e autonomia, é manter o nosso investimento em Europa e depois ter subtemáticas, e este é um caso em que engloba defesa, transição energética, setor financeiro. Portanto, temos várias teclas do piano onde tocar, e nessa ótica acho que é importante saber o que é que agora, daqui para amanhã e depois de amanhã, se poderá beneficiar, e a Europa, sem dúvida, deverá ser uma exposição às carteiras dos investidores. Francisco, muito se tem falado do Estreito de Hormuz.
E eu queria perguntar-te qual é o impacto atual desta guerra. Pode beneficiar de alguma forma a Europa? Explica-me um bocadinho aqui a relevância do Estreito de Hormuz no meio disto tudo. Eu acho que é uma situação negativa, para começar, porque, como eu tinha falado no início, a Europa é um importador de energia, de petróleo. O petróleo passa pelo Estreito de Hormuz e chega à Europa. Utilizávamos o gás, quando foi a guerra da Ucrânia, utilizávamos o gás russo, deixámos de utilizar, temos que ter alternativas. Agora mesmo é complicado porque temos uma limitação a nível das importações de petróleo, levará a uma subida dos preços, inflação, menos consumo, portanto, altamente negativo de uma forma global, mas também para a Europa. Onde é que eu vejo o outro lado, o reverso da medalha, o outro lado da moeda? É que realmente, por exemplo, sobretudo no sul da Europa, e Espanha é uma região que está muito avançada na parte de energias alternativas. Há regiões que se vão beneficiar, e a Espanha, dentro da Europa, é um país, é uma das regiões, Portugal também, a parte solar. Portanto, se nós tivermos uma capacidade de continuar a investir, obviamente o Estreito de Hormuz, eu acredito que esta situação será curta no tempo, espero eu, para o bem de todos, esperamos todos, da guerra, de todas as perdas que temos ao nível da parte humanitária, mas ao nível económico também conseguimos estabilizar para não ter um impacto na Europa. Mas como reforçando, é negativo e traz consequências para a economia, consequências negativas para a economia e para o crescimento da economia europeia. Já vimos nas últimas semanas dados de inflação muito acima dos últimos meses, e isso é pouco abaixo do consumidor, é duro. Francisco, estamos a terminar o nosso tempo. Alguma nota final ainda debaixo do chapéu de chuva do nosso tema de hoje, soberania europeia, autonomia versus independência? Eu acho que é importante, sobretudo o que estavas a mencionar, nesta volatilidade dos mercados, das guerras que existem, que não é só uma. Vimos um começo de um ano positivo, depois uma queda da confiança por parte das guerras, dos índices de bolsa também em queda, já recuperaram, mas é importante ver que, fundamentalmente, a Europa está bem, recomenda-se. Temos bancos bem capitalizados. O crescimento da Europa nos últimos trimestres, os motores foram o sul da Europa. É de louvar que, depois da crise financeira, depois de um trabalho de casa de ajustar a economia e as finanças europeias, os chamados PIGs, onde se incluía Portugal, Espanha, Grécia, entre outros, fizeram o trabalho de casa e conseguiram renascer, portanto, foram o motor da Europa. É importante fazer esse assessment que, fundamentalmente, há setores que estão muito bem e de saúde, e que não é por, se calhar, um ruído ou burburinho de curto prazo que possamos ter, que devemos deixar de investir. Por um lado, devemos aproveitar correções de mercado para respirar, pensar o que é que está a acontecer e aproveitar para reforçar posições, porque no longo prazo é aí que nós nos beneficiamos. Sabemos que a teoria diz que, ou a prática, melhor dito, que o tradicional investidor compra quando está caro e vende quando está barato. Estas correções exatamente para colmatar essas situações, comprar quando está a ficar barato e esperar, respirar, ter paciência, utilizar os nossos private bankers, gestores de conta, para nos aconselharem e acreditar que há casas que são experts, como a nossa, que pode ter as ferramentas através do Active Bank para posicionar carteiras e melhorar rendibilidades e ter mais poupanças com outros olhos que não sejam só os depósitos e os tradicionais instrumentos muito conservadores que depois não trazem nada ou poucas rendibilidades no futuro. E que já temos muitas opções bem válidas, basta ter paciência, resiliência e confiar nos juros compostos, não é? Exatamente. Francisco, muito obrigada. Obrigado, Francisco, Ana. Um gosto, Francisco da Allianz Global Investors para a Ibéria, por nos ajudar a perceber aqui melhor este impacto da soberania europeia nos investimentos. E chega ao fim este episódio do podcast About Investments, uma parceria do Active Bank com o Observador Lab.
Temos encontro marcado no próximo episódio. Até lá pode acompanhar-nos nas plataformas de podcast e também ouvir os episódios anteriores no site do Observador em observador.pt.